a igreja vai te magoar. Mas é porque você é magoável, entendeu? Você é uma pessoa sensível. E nesse vídeo aqui eu quero tentar falar com vocês sobre a maldição da expectativa. Talvez você não tenha entendido exatamente qual é a função, qual é o propósito da vida de igreja. O que você pode esperar, que você vai experimentar ali. O que você não pode esperar, né? Talvez você coloca uma certa ênfase em algumas áreas que os irmãos não são obrigados a suportar. Então eu vou tentar aqui junto com a Vanessa discorrer sobre esse assunto com você. Vou deixar até a Vanessa falar mais, foi um assunto que ela trouxe, a gente tava conversando aqui agora. E aí? E aí? Eu tô lendo um livro muito bom que chama Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. E ele é um livro ótimo para você ler, principalmente se você não é mais um novo convertido, mas você já tem anos de caminhada cristã e quer crescer, porque ele é um livro para maturidade, para amadurecimento. E nesse livro, os primeiros capítulos, eu já li ele há uns 13 anos atrás, tô lendo novamente com uma irmã que me convidou a ler junto com ela. E eu achei ótima ideia, porque eu perdi um pouco o hábito de leitura. Então eu preciso de alguém me empurrando. E eu achei alguém disposto. E ela é ótima, tá me cobrando e tá me fazendo andar. Eu funciono sob pressão. E aí, um dos primeiros capítulos fala: a sua vida não é o centro do mundo. E é um dos maiores problemas da igreja, é quando um membro entra numa igreja e acha que a vida dele é mais dela, é mais importante do que tudo que a igreja tem mais para fazer. Ele tem que ser cuidado igual um bebezinho eternamente. Mas, na verdade, a nossa vida, ela não é o centro. O centro é Jesus. A salvação é a coisa mais importante da sua vida. E o centro da vida, o centro do mundo, o centro de tudo foi feito para Jesus, por Jesus e através dele. Então, se o seu foco é o meu dinheiro, a minha casa, a minha família, os meus problemas, o meu eu, você provavelmente não está comendo de Deus corretamente para tampar o seu vazio, e você vai ser sempre uma fonte inesgotável de necessidades. E aí, a igreja não foi feita para cuidar de um membro. Não seja você o membro que precisa de uma igreja inteira para cuidar de você, mas seja você o membro que vai fazer parte dos trabalhadores da seara. Porque Jesus fala que é grande a colheita, é imensa, são muitos que precisam ser salvos. E isso é a coisa mais importante para nós hoje, trabalhar para a salvação de todos, para que todos conheçam Jesus e tenham a oportunidade de ser salvo, escolher a salvação ou não. Então, para que a igreja avance, ela tem que trabalhar em prol disso. E ela precisa de irmãos que comecem a beber na fé, porque isso é normal, todo mundo vai nascer, vai passar por um processo de leitinho. E à medida que ele vai crescendo em fé, em experiência, em leitura da palavra, ele consiga andar sozinho, e depois de andar sozinho, ele consiga levantar outros que ainda não aprenderam a andar. E aí se torna o trabalho da igreja leve, porque a igreja, o trabalho da igreja é feito 99% do tempo por pessoas que não recebem nenhum real para isso. Eles param as suas vidas para ajudar outras vidas. Mas você que recebe a ajuda tem a obrigação de, a partir de um momento, firmar as pernas e começar a andar também. Porque precisam de mais pessoas serem levantadas. Existem dependentes químicos na rua que precisam ser alcançados. Tem famílias destruídas que precisam ser restauradas. Tem crianças que estão sofrendo abuso que precisa que alguém sirva no encontro por eles. E se você adulto não cresce, você está roubando a energia da obra do Senhor para um problema egoísta seu, que é: não quero crescer, é muito bom ser cuidado. E houve um momento que eu, depois de uns anos servindo na igreja, eu falei: nossa, eu tô tão cansada, era tão bom quando eu era cuidada, eu queria tanto voltar a ser cuidada. E aí o que aconteceu? O Ricardo estava desanimando, aí ele falou: eu não aguento mais ser um anfitrião e o líder ao mesmo tempo. Vamos distribuir essas funções, vamos perguntar lá pro discipulador. E aí nesse pedido, a gente foi um pouco mal entendido e tudo mais, acabou que a célula foi para outra casa com outro líder. E aí a gente voltou a ser cuidado. Aí a gente fala: o inimigo ataca, mas eu também já tava querendo isso. Sem ver, eu tava pedindo. E Deus acho que permite só para te mostrar, para você se enxergar. E aí, a partir do momento que a gente voltou a ser cuidado, foi horrível. Por quê? Porque aí o Ricardo caiu, a nossa casa se desestruturou e realmente a gente teve que voltar a ser cuidado. Pessoas tiveram que falar para nós, dar o leitinho na boca novamente. Isso é péssimo. Enquanto a gente poderia estar dando frutos, a gente estava roubando a energia de pessoas para cuidar da gente, que já era para estar andando há muito tempo. E aí, voltar a ser cuidado foi um engano na nossa vida. Olha, entenda, a vida de igreja é um lugar de doentes que cuidam de doentes. Não tem ninguém que é 100% são dentro da igreja. Não tem ninguém que é 100%, né, que é o santão e pronto e acabou. Até pastores precisam ser cuidados. E
seres humanos têm dia bom e dia mau também. Eu tenho participado muito dos tops e lá eu tenho a oportunidade de ministrar para pastores. E sabe o que é muito comum? Em palavras onde a gente vai falar sobre alguns pecados ou dificuldades ocultas, muitos pastores vêm chorando falar comigo. Pastores vêm falar comigo. Por quê? Porque às vezes eles não têm com quem falar. Ele, que está ali numa posição de liderança, está fazendo o seu trabalho e ele não tem com quem falar. Então todos nós precisamos. Então quando você vem para a vida da igreja, você precisa entender que você tem que ser frutífero. Você tem que conseguir ajudar outras pessoas. Você não pode ser só uma fonte inesgotável de necessidades, igual a Vanessa falou. Você não pode ficar um buraco negro, né? Que suga tudo. Você tem que ser alguém que entrega algo. Aí você pode até pensar, mas eu sou tão novo, eu não sei nada. Seja como o cego, que não sabe nada de teologia, mas ele fala, eu sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Acredite, o seu abraço, o seu ouvir uma pessoa já é muita coisa. O seu simplesmente ler um versículo para um irmão já é muita coisa. Você não precisa ter uma teologia rebuscada. Não estou dizendo que você não deva buscar conhecimento, não estou dizendo que você não deva buscar crescimento espiritual. Você tem que fazer isso. Só que com o que você tem, já é o suficiente, porque você já tem o Espírito Santo. Tem a luz do Senhor, né? Você tem o Espírito Santo. E Deus só precisa disso. A palavra do Senhor diz que é na fraqueza que ele aperfeiçoou o poder dele. É na fraqueza sua que ele pode demonstrar que ele é poderoso, porque já não é força sua, é força dele. Então, a vida da igreja é esse lugar de pessoas que vêm com necessidades e vão permanecer com várias necessidades, mas vão crescendo em maturidade. Só que à medida que você cresce, você tem que ir cuidando de outros, porque a vida da igreja ela só funciona se tiver gente chegando nova. Uma igreja que tá sempre com os mesmos 15, 20, 30 membros, acredite, alguma coisa tá problemática ali. Mas é uma igreja bem abençoada. Eu sei, mas ela tem que ter gente nascendo de novo, senão o evangelho não tá sendo pregado, senão não tem gente se convertendo. Então, como tem que ter gente se convertendo o tempo inteiro, tem que ter gente chegando nova o tempo inteiro tem que ter trabalhador pra trocar fralda. Trocar a fralda de irmão. Irmão, quando chega novo, dá trabalho mesmo. Vai fazer umas orações esquisitas, vai buscar algumas coisas que são da velha vida pra tentar trazer pra dentro da vida da igreja. É trocar fralda. Você vai ter que trocar a fralda de irmão. Você vai ter que começar a falar coisas elementares pra ele da fé. É o que Paulo chama de leitinho espiritual. E à medida que esses irmãos vão crescendo dentro da vida da igreja, eles vão deixando de ser tão dependentes e vão se tornando cuidadores dos próximos bebês espirituais. E a palavra de Deus fala, não olhar para trás. E também é isso. Se você já está recebendo, você já está se firmando, já está crescendo, não volte a antigas práticas, não volte a tropeçar lá atrás. Firma suas pernas e ande. Não olhe mais para trás. Firma as pernas e ande à frente. Porque a obra continua, os dias estão contados para o fim. A volta do Senhor é eminente, é a qualquer momento. Falei certo? Eminente? É isso mesmo? É a qualquer momento. É porque tem eminente e iminente. Né? Não perca as suas forças centradas em você. Porque assim, se eu centrar em mim, eu posso, tadinho de mim, meus pais brigavam, tadinho de mim, meu pai bebia, tadinho de mim, eu não recebia amor, tadinho de mim. Eu posso retroceder. Se você olha pro retrovisor, você bate o carro. Um pastor ótimo, um amigo nosso, falou isso. E isso ficou marcado na minha cabeça, que deve ter tipo 6, 7 anos que eu ouvi isso e eu não esqueço. Quem anda olhando pro retrovisor bate o carro. E me norteia pra continuar, porque se você olhar pro retrovisor, você consegue abrir feridas que você já fechou. Você consegue voltar para medos que você já deixou de ter. Você ressuscita espíritos malignos que dominavam sobre você. Quando é que você olha no retrovisor? Quando você não quer bater. Tipo assim, você tá na pista, você dá uma olhadinha breve. Pequenos ajustes. São coisas que você olha pro passado. Olha, eu vacilei nisso aqui, não vou cometer de novo. Quando você permanece olhando pro retrovisor, você não tá vendo pra onde você tá indo com o carro. Você vai bater. É pessoas que ficam presas no retrovisor. Ou seja, tá preso no passado. Você tá preso nas feridas que foram abertas na sua vida. Deixa eu te contar, a vida não é fácil. Coloca um capacete e vambora, meu irmão. Se você é adulto e você sofreu grandes traumas na infância, você vai no encontro, você vai passar por um processo de libertação, você vai fazer uma cura da alma, você vai receber o amor de Jesus e você firma nessas verdades. Você foi liberto dos traumas do passado. Tem mais alguma coisa a alinhar? Conversa com o seu pastor, conversa com sua liderança. Tem mais alguma coisa a alinhar? Conversa com o seu psiquiatra, seu psicólogo, porque a igreja não consegue ser o psicólogo e o psiquiatra de traumas que você não conseguiu superar, mesmo depois de Jesus ter falado, passou, águas passadas. E deixa eu te falar. Perdoa, liberta vamos tentar
tentar não ser espiritualistas demais. Cristo te liberta de todas as maldições, Cristo cancela seu pecado, Cristo dá salvação eterna. Sim, só que a gente tem que entender que existem problemas naturais também, que precisam ser tratados de forma natural. Tem problemas, a gente fez um vídeo falando sobre hormônios. Isso que eu lembrei. A gente já falou sobre ajuda psiquiátrica, psicológica. Então você precisa entender que alguns traumas, algumas coisas que ficaram, podem se manifestar, meu irmão. Podem se manifestar. E nem sempre é um demônio. Nem sempre é um espírito maligno. A gente ora, a gente vive uma vida espiritual, a gente crê em Jesus e crê no poder libertador do sangue de Cristo na cruz. Só que existem coisas naturais que precisam ser feitas. Então, assim, entenda que dentro da vida da igreja, não é lugar pra você... Ali não é um psicólogo o dia inteiro pra você disponível. Uma vez ou outra, claro que vai precisar. Quantas vezes eu já precisei de conversar com o pastor, conversar com o discipulador, chorar junto. Quantas vezes os irmãos vieram chorar comigo, vieram se desabafar comigo, tá certo, tá tudo certo, é pra isso mesmo. Só que quando você vive uma vida de desabafo, você suga todo mundo à sua volta, se é o irmão vampiro. Você lembra do Edileu falando? Irmão vampiro. Já chega. Ele gruda, ele já chega em você e você sai sugado. Que horror. Foi muito bom aquele exemplo. O irmão vampiro, ele já chega na sua pessoa. Não seja um irmão vampiro, gente. É ruim na história, é ruim no filme, é ruim na vida real. Fica a dica, não seja um irmão vampiro. Olha, se os seus olhos são amargos, tá errado, vai pra Bíblia. Na Bíblia fala que seus olhos não sejam amargos. Isso é muito ruim pra você. Ora por isso, jejua por isso, pra que você mude, para que faça, porque ser amargo é um problema que eu muitas vezes tenho, de ter uma visão pessimista das coisas, de pensar muito as possibilidades de dar certo e errado e focar muito mais no errado. Não faço isso porque pode ser que dê errado. Então eu tenho uma tendência a isso. Como que você se policia a não fazer isso? É um mau hábito. Naturalmente, isso é um mau hábito. Maus hábitos são substituídos por bons hábitos. O que você vai fazer? Procurar livros cristãos sobre uma visão melhor de vida, sobre olhar para as coisas que devem ser, para olhar para o foco, para o alvo correto, que é Jesus. Então você vai ler a Bíblia, vai ler livros cristãos. Você vai se tratar naturalmente, orar e jejuar sobre isso espiritualmente. Mas você não vai obrigar que o seu marido e que a sua igreja inteira aguente você a vida toda com esses mesmos erros que você pode e deve tratar, porque não faz só mal para todo mundo ao redor, suga a energia dos derredores, né? Mas também faz mal para você. Sua vida fica travada sobre isso. Deixa eu te dar uma dica. E a partir do momento que você, por exemplo, na questão visão negativa das coisas, você é impedido de prosperar, você é impedido de avançar em várias áreas da sua vida. Por quê? Porque se você tem uma visão negativa das coisas, você tem medo, o medo te paralisa, e tudo isso já está dando a dica na Bíblia. O medo não vem de Deus em nenhum momento. Ficar paralisado em posição de não avançar não é de Deus. Então você já sabe que aquilo lá você está na posição errada. E um vídeo que o Ricardo gravou no final de semana sobre isso. Se você está debaixo da posição errada, você não pode estar debaixo da chuva que Deus vai derramar quando você estiver no propósito correto. Então, buscar estar no propósito correto é sair desses maus hábitos, por exemplo. Deixa eu te dar uma dica prática. A palavra de Deus, você tem que aprender a meditar na palavra. E você tem que aprender a declarar a palavra, tá? Isso não é nenhum mantra, não é nada místico. É simplesmente declarar a verdade para que ela se faça parte de você. A Bíblia não é só um livro teórico. Mas existem ferramentas naturais que podem te ajudar. Por exemplo, inteligência artificial, você vai falar para ela assim, ó. Hoje nós temos ferramentas para isso. Eu tenho um problema de ter uma visão negativa da vida. Eu falo muitas coisas negativas, eu tenho uma tendência a perceber a vida de uma ótica mais negativa. Me faça uma lista de versículos que podem me ajudar a ter uma mente mais positiva, a ter uma mente mais benigna, a ter uma mente mais alinhada com a palavra de Deus. Ele vai te relacionar versículos sobre isso. Pede 10, pede 20, pede 30, pede 50 versículos, ele vai fazer textos para você, para que você possa se alimentar da palavra de forma específica. Aí você imprime, cola do lado do espelho do banheiro e fica lendo, para ver isso. se você aprende. A palavra de Deus diz que nós devemos inculcar. A gente faz isso com criança. A palavra de Deus está falando para você inculcar na criança, mas você tem que inculcar no adulto, que é criança espiritual. Então algumas coisas você vai precisar de fazer para internalizar aquilo ali. Isso aqui não é técnica de coaching, não tem nada a ver com isso, tá? Aqui é simplesmente se alimentar da palavra dentro daquilo que eu preciso, porque Deus é o seguinte, tudo que ele faz na sua vida, ele faz através de fé, mas é fé na palavra. A palavra é o árbitro. Então você tem que ter fé naquilo que o Senhor declarou para você. Mas pra você saber o que ele declarou para você, você tem que ler. E às vezes você lê a palavra inteira, a Bíblia inteira, é uma bênção, eu aconselho que você faça algumas vezes, talvez uma vez por ano pelo menos. Só que às vezes tem pontos específicos que você não
sabe exatamente onde tem um versículo que fala disso, use ferramentas que estão disponíveis para nós, para os nossos irmãos de 100 anos atrás, não, vou longe não, para os nossos irmãos de 10 anos atrás, 15 anos atrás, você não tinha essa disponibilidade. Hoje você tem ferramentas que podem te ajudar, né, que podem ser um direcionamento para você. É isso? O que mais? Não, é isso. Não, e assim, toda essa ideia que a gente tem falado surgiu também por causa de uma notícia, um boato aí sobre uma pessoa que estava alcoolizada e entrou dentro de uma igreja durante uma programação de vigília. Uma igreja da qual nós fazemos parte, tá? E queria que as pessoas achassem bom, né? Deve ser, né? Só que assim, a igreja não tem a obrigação de parar a sua programação para receber uma pessoa querendo fazer arruaça, por exemplo. Olha, eu vou te falar algo da videira. Existe ministérios, por exemplo, de pessoas que eles vão se reunir e vão na porta de uma boate pregar o evangelho, vão atrás de pessoas alcoolizadas na rua para falar de Deus para eles. Esse é o momento certo de uma pessoa alcoolizada receber Jesus. Agora, entrar no meio de um evento de crianças, por exemplo, um bêbado e querer ser bem recebido, é claro que ele está fora do lugar. Deixa eu te falar, eu sou parte da Igreja Videira, aqui, especialmente do Guanabara. O bairro nosso, eu é porque moro dentro do Aldeia do Vale. Eu sou a exceção da exceção dentro da Igreja Videira Guanabara. A maior parte esmagadora dos irmãos são pessoas muito simples. Pessoas que às vezes têm lutas muito graves com droga, com álcool, que vieram de uma vida extremamente problemática e entraram para a vida da igreja. Esses irmãos são muito bem recebidos ali. Qualquer pessoa é bem-vinda dentro da videira. Qualquer pessoa é recebida dentro da igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Só que, no caso específico, foi em Goianésia. É uma igreja também que é de gente simples. Aí o irmão, 3 horas da manhã, entra numa vigília alcoolizado. Ele saiu direto de uma balada e foi pra lá. E ele não tava querendo receber oração. Ele começou a badernar. Ele começou a interferir, começou a ser violento nas palavras. Parece que ele empurrou algumas pessoas. Então ele começou a dar trabalho ali. E começou a gravar tudo isso, porque ele é influenciador, tem 400 mil seguidores e tudo mais. Agora saiu em tudo quanto é portal de notícia, porque um cara resolve pra dentro da igreja falando assim, a igreja deveria ser o lugar pra receber. Sim, nós recebemos. Quantas vezes nós recebemos irmãos que chegaram lá? Eu já recebi, junto com o grupo dos legendários, no dia que nós tava fazendo uma reunião lá na videira do Buriti, o cara chegou lá drogado, chapado, mas ele chegou pedindo ajuda. Nós saímos, nós oramos com ele, saímos com ele de lá, levamos ele pra uma casa de reabilitação, viajamos de Goiânia pra Rio Verde, na mesma tarde, sem conhecer a pessoa. Nós recebemos, nós amamos, nós abraçamos, porque ele não queria ali fazer algazarra. Então nós recebemos todos que querem ajuda. Quando a pessoa não quer ajuda e quer badernar, é óbvio que tem que ter uma ordem. Não é porque é na igreja, é em qualquer lugar. Qualquer lugar que ele chegasse, ele seria expulso. Você entende? Não é porque era lá. Se ele fosse no shopping, ele seria retirado. Ele seria expulso do shopping se ele estivesse fazendo a mesma baderna. É simples assim. E aí vem nas redes sociais, faz todo um alvoroço. Mas eu quero te dizer, como alguém que faz parte da vida da igreja, eu entrei na videira há mais ou menos uns 14 anos. Eu me converti lá. Naquela época, eu era ninguém. Não que eu seja alguma coisa hoje. Eu tô falando assim, porque às vezes você pode pensar, você tem, falando, não tinha você tem nada. dinheiro, você tem alguma coisa, você tem influência. Naquela época eu não tinha nada, não tinha redes sociais, não tinha nada disso, eu não ganhava nem um salário mínimo. Eu precisei das cestas básicas. Hoje, quem é membro da videira não passa fome. Nós não admitimos no nosso meio alguém que passe fome. Por isso, nós temos cestas básicas. Todos os meses são recolhidas só na igreja do Guanabara centenas de cestas básicas. Porque os irmãos precisam. E eu vou te falar, a gente ainda despacha cesta para outros lugares. Porque os irmãos daqui não, assim, não, já é o suficiente para cobrir todos os irmãos e ainda sobra para nós abençoarmos outras pessoas. Existem nós damos projetos, auxílios, por exemplo, aqui dentro para pagar a conta de luz, pagar a conta de água no desespero que o irmão tá precisando, pagar aluguel. Nós temos casos, a gente tem ajuda psicológica, a gente tem ajuda nos dentes. Então, assim, nós temos um trabalho para socorrer todas essas pessoas que são membros da videira, que estão aqui conosco, independente da sua condição, independente da sua realidade, nós aceitamos todos. Esse caso foi um caso de alguém bagunceiro. Existem vários projetos de emprego, existem 2 creches em Goiânia, né? No caso só no Radicais Livres, Empreendedores Radicais, a gente já conseguiu mais de 6 mil empregos entre os irmãos. Abrigo para crianças em situação de risco, que Temos tem também toda a documentação, parcerias com a prefeitura, jurídico e tudo mais, para receber crianças em condição de risco. Só que a nossa igreja não precisa e não quer gastar seu tempo e sua energia com propaganda. Ela quer gastar seu tempo e sua energia, mas com o ministério agindo. Se eles têm um irmão marqueteiro, eu vou usar meu dom aí... para trazer isso aqui. Porque nesse vídeo, por exemplo, não é comum ouvir falar aqui. Mas é porque falaram tão mal, me ofenderam tão profundamente, falando que a igreja que rejeita as pessoas. Rejeita. Que raiva. Deus te abençoe muito. Esse é um caso, provavelmente, de ter tido Se você é uma pessoa que não tem vida de igreja e tá procurando um lugar, a videira, você tem videiras no país inteiro e no mundo
mundo alguns inteiro, países na do verdade, né? Então procure uma igreja videira. Se você não tem nenhuma, não quero te tirar da sua igreja. Se você não tem nenhuma, venha pra videira, você vai ser muito bem recebido, E tá? se você está em uma igreja e sente falta de algo, seja você a pessoa que se levanta e faça o algo que você fala que tá faltando na sua igreja. Talvez não, você tá sentindo falta porque Deus tá chamando você pra fazer. não seja quem taca pedra na minha igreja, o povo é desunido. Pois Seja o então promotor da união. Seja você o que une. Ah, não tem evento para jovens, seja você que paga o preço de fazer o evento para jovens. Pronto. Porque a igreja ela é feita por pessoas. E você é parte dela. Se não tá fazendo, você também não tá fazendo. Você é uma pessoa. Então, a igreja é o grupo que se reúne num prédio e nas casas e faz cada um a sua parte. Se todo mundo fizer a sua parte, o trabalho da igreja é mais leve e atinge muito mais vidas. Amém? Amém. É isso. Deus te abençoe muito. Aleluia.